Senhoras e senhores, bem-vindos para a nossa aula de Educação Física. Então, aula essa, que nós sabemos, estamos numa nova dinâmica, nós estamos com um tempo mais curto de aula, então, o tempo diminuiu, né? Então, continuamos a tratar dos assuntos relacionados à improvisação, a jogos dramáticos, atividades expressivas, né? Então, que é o conteúdo da aula de hoje, né? Então, é a questão das atividades expressivas. Como vocês sabem, então, não temos o alongamento de início de aula, né? Mas sempre que necessário for, sempre que surgir uma oportunidade, faz o exercício, faz o alongamento, trabalha a musculatura, ativa essa musculatura que o movimento faz ser necessário, né? E também mantenha-se hidratado. Pega a água atrás para perto de você, deixa a água ali e sempre toma a água, né, para manter-se hidratado. A hidratação super importante, né? Então, como eu já adiantei, hoje vamos trabalhar as atividades expressivas, né? Então, como que funcionam as atividades expressivas, né? O movimento corporal é responsável pelo desenvolvimento físico e motor do ser humano e, consequentemente, pela autonomia da pessoa. A pessoa que realiza as atividades estará apta a crescer bem mais desinibida, né, e mais preparada para resolver conflitos relacionados ao seu meio social, né? Então, questão da expressão mesmo, né? Então, os primeiros movimentos que o ser humano apresenta também apresenta-se algumas expressões, né? Então, quanto o bebê, através das expressões que o bebê apresenta ali, a mãe sabe o que está acontecendo, né? Se é uma expressão de dor, se é uma expressão de fome, né? Então, toda essa situação, enquanto o bebê, né, ele apresenta esses movimentos, expressa esses movimentos, não, expressa esses sentidos, né? Essa demonstração ali, né? E através disso a mãe consegue saber o que ele está sentindo, né? Então, através da prática dessas atividades expressivas, a pessoa acaba se desenvolvendo, né, tornando-se mais desinibida, né? Então, tem toda essa situação trabalhar dentro das atividades expressivas, né? Exercícios que são feitos para trabalhar a parte de desenvolvimento físico e motor do ser humano também, né? Então, tudo isso se trabalha dentro das atividades expressivas. Então, as atividades expressivas contribuem para o desenvolvimento harmonioso da pessoa na medida em que estimulam a sua imaginação, a sua atenção, coordenação de movimentos, educação estética, ao mesmo tempo que lhe permite conhecer melhor o seu corpo, usando-o como meio de comunicação, né? Então, a ideia é justamente essa, né? Comunicar-se através do movimento, transmitir aquela situação, aquela cena, através do movimento. Então, gesticula, demonstra o que eu estou sentindo, né? Expressão de dor, expressão de espanto, tudo isso daí é trabalhado dentro das atividades expressivas, né? Susto também, né? Então, expressões de sentimentos também, então, tudo isso daí são contemplados dentro dessas atividades expressivas. Então, as atividades expressivas possibilitam a possibilidade de realizar grande número de movimentos, né? Junta-se à capacidade expressiva do corpo, isto é, podemos mostrar por meio de movimentos os nossos sentimentos e ideias. Por isso disse que o corpo fala, né? Então a ideia das atividades expressivas é justamente isso, demonstrar através de gestos, através de expressões o que o corpo está sentindo, né? Então tudo isso daí é trabalhado nas atividades expressivas. Aí vem a frase, né? O corpo fala. Então através de expressões, tanto faciais quanto de gesticulação de mãos, do corpo da pessoa, né? A pessoa pode estar expressando algum sentimento, né? Então fica fácil também fazer essa associação aí para vocês, né? Não tem nada de estranho dentro das atividades expressivas, né? Então, a vivência dessas atividades possibilita a comunicação por gestos e posturas, tendo como característica comum a intenção explícita de expressão e comunicação por meio dos gestos e na construção da expressão corporal. E, através disso, encontra-se subsídios para enriquecer o processo de informação e formação do ser humano, né? Então, tudo isso aí está aliado também no processo de formação do ser humano, né? Então, desenvolvimento integral do ser humano. Bora para a nossa atividade então? Demos uma apanhada sobre atividades expressivas, como que funciona. Temos a nossa primeira atividade da aula de hoje, que é uma atividade descritiva, né? Então pega seu caderno, faz as anotações e responde essa pergunta que falou aqui. O que as atividades expressivas proporcionam a seus praticantes? Já já voltamos com a correção dessa atividade que vai ficar para vocês aqui.
E voltando então, galera, com a correção da atividade que tinha ficado aqui para vocês, que era o quê? O que as atividades expressivas proporcionam a seus praticantes? Resposta correta é o quê? Então, elas contribuem para o desenvolvimento harmonioso da pessoa na medida em que estimulam a sua imaginação, a atenção, coordenação de movimentos, educação estética e ao mesmo tempo que lhe permitem conhecer melhor o seu corpo usando-o como meio de comunicação, né? Então, esses daqui são todos benefícios que vão estar sendo trabalhados, que vai proporcionar ao praticante das atividades expressivas. Então, dentro das atividades expressivas, o que elas fazem? Como que funciona, né? Então, elas enfatizam o movimento para inspirar vivências e experiências diversas, com o intuito de possibilitar a expressão corporal da pessoa através de estímulos, esperando a resposta que o outro dará, né? Então, dentro de um jogo de atividades expressivas, então eu dou um estímulo e através desse estímulo eu espero a resposta. Essa resposta deve ser dada em forma de expressão. Então, essa expressão pode ser uma expressão facial, pode ser uma expressão do corpo. Então, dou um estímulo lá, uma cara de susto, a pessoa assustou, então a minha face vai transmitir essa ideia de susto, né? Então, tudo isso aí relaciona-se com a expressão corporal, né? Então, aí entra novamente que o corpo fala, né? Então o corpo vai estar expressando essa situação, pode estar expressando um sentimento também, então tudo isso aí é dentro das atividades expressivas. Então é possível usar o corpo para representar ideias e personagens, expressando os aspectos fundamentais que as caracterizam. Para tal, é necessário possuir um bom domínio corporal e ser um bom observador. Através da prática dessas atividades, aprende-se a reconhecer e utilizar corretamente a sua expressão corporal para que haja uma sintonia entre o que se pretende transmitir e as mensagens do corpo, né? Então, para dentro das atividades expressivas, a pessoa que melhor se expressa é aquela que também observa melhor, né? Então, a observação é bastante necessária, né? Então, observo bastante para poder estar me expressando, estar participando dessa dinâmica, dessa atividade, né? Então, como eu já falei para vocês, a expressão está presente na vida toda do ser humano, né? Então, as expressões são as primeiras que surgem logo após o nascimento, né? E vai se postergar até a morte da pessoa, né? Então, durante toda a vida, a pessoa vai estar expressando várias situações ali, né? Então, através do corpo, ela vai estar expressando muitas situações. Às vezes, ela acaba falando uma situação, né? Mas o seu corpo está demonstrando outra. Então, tem essas situações também, né? Então, ali tem situações distintas que o corpo vai estar expressando, vai estar demonstrando outros sentimentos, por exemplo, né? Então, situações de atividades expressivas. Então, a expressão corporal recorre a uma combinação de diferentes elementos do movimento, que são organizadas em 3 grandes vertentes, né? Então, dentro do movimento, dentro da expressão corporal, são 3 grandes vertentes que existem. Então, dentro das atividades expressivas, quais são elas? Então, a primeira, o elemento do movimento. Então, o primeiro elemento é o quê? O corpo no espaço, né? Então, dentro do corpo no espaço, trabalha-se o quê? Os níveis, trajetórias, direções e planos. Então, é conhecer e identificar o corpo naquele espaço que tem. Então, através da colocação do corpo no espaço, então, trabalha-se com níveis, trajetórias, as direções e os planos. Algo que está sendo retratado nessa imagem aqui, né? Então, nessa imagem, temos a colocação do corpo no espaço também, né? E ali temos várias situações, né? Vários níveis, trajetórias de movimentos, direções e planos que são colocados dentro do primeiro elemento, que é o corpo no espaço. O segundo elemento que nós temos é a dinâmica do movimento. Então, é a mesma imagem, como vocês podem ver, que na mesma imagem está sendo retratado todos esses elementos. Então, o segundo é o quê? A dinâmica do movimento. Na dinâmica do movimento, nós temos o quê? Ritmo, qualidade do movimento e a expressão em si, né? Então, apesar de ser uma imagem, uma foto, né, nós podemos ver que dá a entender através dos gestos que eles estão demonstrando, né, que eles estão expressando ritmos tem esse movimento também tem qualidade, né? E temos algumas expressões, apesar de não termos ali, por exemplo, na face não temos um ângulo que demonstre bem a face da pessoa, nós podemos ver que também tem expressões que estão sendo demonstradas através desse movimento, né? Então, ali, nesse movimento, nós podemos associar algumas expressões que podem ser, que estavam tentando ser transmitidas através desse movimento, né? Então, também na mesma imagem nós temos dinâmica de movimento.
E o outro elemento que nós temos é a relação entre os participantes, que são as ações, né? Então, na mesma imagem que nós temos aqui também, nós temos essa presença da relação entre os participantes, que são os deslocamentos. Podemos ver que é pela posição ali da perna está ocorrendo o deslocamento. Também a outra praticante que foi levantada também tem um deslocamento, né? Temos as posturas dos praticantes, que está colocada ali, né? Os equilíbrios, está colocando aqui, né? Há um equilíbrio para a pessoa ficar, né, nessa posição levantada ali, né? Gestos, os passos, saltos, voltas e quedas, né? Então tudo isso daí entra na relação entre os participantes, são as ações que ocorrem dentro dos elementos do movimento, né? Então são essas três principais vertentes que tem, né? Então através de uma única imagem nós conseguimos visualizar que todos esses elementos estão presentes, né? Então não precisa, nesse caso ali não é um vídeo, não é uma animação que nós temos uma sequência de movimento, e sim apenas uma imagem congelada, e através desta imagem nós conseguimos verificar, analisar, né, e perceber que todos esses elementos estão presentes, né? Então, dentro das atividades expressivas. Então fica fácil também fazer essa associação, né? Então é algo bastante comum, né, peculiar, não é difícil o entendimento. Bora para o nosso quiz, então. Falamos sobre a atividade, temos mais um quiz, mais uma atividade. Então, essa atividade é objetiva, né? Então anota lá e marca um X na resposta correta, que fala o quê? Dentro dos elementos da expressão corporal, quais têm relação com o corpo no espaço? Letra A, ritmos, qualidade do movimento e expressão. Letra B, níveis, trajetórias, direções e planos. Letra C, posturas, equilíbrios, gestos, passos, saltos, voltas e quedas. Letra D, nenhuma das alternativas. Então, elementos da expressão corporal que tem relação com o corpo no espaço. Já já voltamos com a correção.
Voltando então, galera, com a correção da atividade, que era o quê? Tava uma descrição, né, que falava o quê? Dos elementos da expressão corporal, quais têm relação com o corpo no espaço. Então, a resposta correta é o quê? Corpo no espaço, os elementos têm relação com níveis, trajetórias, direções e planos. Então, os elementos da expressão corporal que têm relação com o corpo no espaço, níveis, trajetórias, direções e planos. Bem tranquila essa atividade, era só voltar nos tipos, lá, nos elementos da expressão corporal. Mais uma atividade, então, a atividade é dessa, de uma maneira diferente, que é o quê? Completar o texto. Né? Então, você volta lá, revê os conteúdos e completa as lacunas que estão destacadas aqui. Né? Então, enfatizam o para inspirar e diversas com o intuito de possibilitar a da pessoa através de esperando a resposta que o outro dará. Completa as lacunas, já voltamos com a correção desta atividade também. E voltamos então, galera, com a correção da atividade, que era completar o texto. Então, vamos lá para completar esse texto. Né? Então, temos o quê? Enfatizam o movimento, que era o que precisava, né? Para inspirar vivências e experiências diversas com o intuito de possibilitar a expressão corporal da pessoa através de estímulos, esperando a resposta que o outro dará. Né? Então, nesse destaque aqui, né? Nessa outra cor, né? E sublinhado, então, são os elementos que faltavam nesta frase, nesse texto que está colocado aqui para vocês. Né? Então, essa atividade que tinha ficado de completar o texto. Então, dentro das atividades expressivas, nós temos objetivos também. Né? Então, quais são os objetivos dessas atividades? É ampliar as possibilidades expressivas do movimento, utilizar gestos diversos, buscar o ritmo corporal nas suas brincadeiras,
danças, jogos e demais situações de interação também. Utilização expressiva intencional do movimento nas situações cotidianas, né? Então, através das atividades expressivas, tem o intuito de trabalhar e possibilitar todas essas situações que foram colocadas aí para vocês, né? Então, todas essas trabalham-se dentro das atividades expressivas, que são os objetivos que pretende se alcançar através desta atividade. E aqui alguns benefícios que a prática das atividades expressivas proporcionam aos seus praticantes. A primeira delas é o quê? A percepção dos limites corporais na vivência dos movimentos expressivos. Segunda, expressão corporal partindo de possibilidades individuais e coletivas, né? Explorando movimentos corporais, mímicas, representações de cenas do cotidiano, danças, entre outras. O trabalho em grupo e o desenvolvimento da noção espaço-tempo, né? Então, tudo isso daí beneficia, trabalha-se dentro das atividades expressivas, né? Então, são todas benefícios, situações que vão estar sendo trabalhadas também, desenvolvendo no praticante das atividades expressivas, né? Então, sempre que estivermos realizando atividades, se não todos, né, alguns desses elementos vão estar sendo trabalhados, tratados e desenvolvidos no praticante, beleza? Então, e aqui também fica a dica para vocês, como vocês bem sabem, né? Todas essas dicas faziam parte até então, né, nas nossas aulas, né, recados que nós dávamos para vocês, que fica a dica aqui. Então, leia os slides lá, mantenha-se tratado, faça atividade física, realize atividades no Classroom, clique no primeiro link, responda os 2 exercícios, garanta a presença na aula de hoje. Então, essa presença também é importante para sabermos que você acompanhou essa aula, né? Então, fica a dica aqui para vocês, né? E o movimento faz-se necessário. E assim fechamos a nossa aula, né? Agradeço a companhia de vocês também. Espero que todos estejam bem, espero encontrá-los na nossa próxima aula, que estaremos trabalhando, continuando esses assuntos relacionados à dramaticidade, à ludicidade, à espontaneidade, à criatividade e improvisação, né? Então, são todos assuntos que estamos trabalhando no 3º trimestre letivo. Agradeço a companhia de vocês, forte abraço a todos e até a nossa próxima aula. Valeu!